Olá, crianças, bom dia. Semana passada, então, nós iniciamos uma nova revistinha com a professora Sabrina, que tem como tema central Jesus é o Filho de Deus. E hoje nós estaremos estudando a lição 2 dessa revista, que tem como o tema para hoje: A verdade vos libertará. E o nosso texto base, ele se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 32. Mas antes de nós estarmos lendo esses versículos, nós estaremos fechando os nossos olhinhos e estaremos falando com Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais um dia de estudo, ó Pai, que o Senhor nos concede, que o Senhor esteja nos capacitando, nos usando, nos dando entendimento, ó Pai, hoje e sempre. Fica, Senhor, com cada criança e também com a minha vida. É em nome do Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Então vamos ler o nosso texto. João, do capítulo 8, versículo 21 ao 32. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: Eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: Será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: Não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Eu sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o que seria a importante mensagem que o texto de hoje quer nos ensinar, crianças? Aqui nós podemos ver que Jesus fala nitidamente sobre a sua morte. Ele também fala da nossa falta de compreensão das coisas que são divinas, ou seja, daquilo que é santo, e que os nossos pecados, eles nos cegam. Nós vamos pensar nesse texto por partes. E a primeira parte que eu queria conversar com vocês, que chama atenção, é quando Jesus, ele está conversando então aqui com o povo, né? O povo aqui é o povo judeu, que eles estavam presos às coisas mundanas e chegaria um momento em que eles buscariam a ele, que eles buscariam a Jesus, porém não o encontrariam. E isso está registrado lá no versículo 21. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Aqui Jesus está querendo que eles entendam que os nossos pecados, eles nos cegam e limitam a nossa visão, a ponto de nos levar à morte. Agora, vamos nos analisar, crianças. Vamos ver se nós estamos sendo muito distantes, ou seja, se nós estamos sendo diferentes daquele grupo de pessoas, daquele povo que estavam ouvindo a Jesus. Se nós estamos sensíveis o suficientes para sentir, para se emocionar e para praticar a empatia para com o outro, ou seja, se colocar no lugar de alguém. E eu estarei fazendo para vocês duas perguntinhas, apenas para vocês pensarem, para vocês refletirem aí em casa.
A primeira pergunta é a seguinte: quantas vezes nos emocionamos ou ficamos tocados ao ouvir que pessoas morreram em um acidente de carro? Quantas vezes nós nos emocionamos com esse tipo de notícia, crianças? Segunda pergunta: quantas vezes, ao vermos um mendigo na rua, pensamos no que o trouxe para a rua, se ele terá o que comer ou se passará frio naquela noite? Quantas vezes paramos para pensar os reais motivos que levaram aquela pessoa a uma situação de moradora de rua? Podemos responder a essas perguntas, crianças, dizendo que não fomos nós que andamos com o carro em alta velocidade, ou que não fomos nós que ingerimos a bebida alcoólica antes de dirigir, ou que nós não podemos trazer todos os moradores de rua para dentro da nossa casa. Mas a oração ela transforma a vida da pessoa por quem nós estamos orando e também transforma a nossa. Lembrando que a oração, ela precisa ser acompanhada da ação. Em relação à oração, crianças, a Bíblia nos diz que nós não conseguimos nos tornar bons intercessores se nós não nos colocamos no lugar do outro, ou seja, quando nós não conseguimos sentir as dores e as angústias das outras pessoas. Com certeza, crianças, famílias que perderam pessoas queridas, moradores de rua que estão por aí, sentirão muita diferença através das nossas orações. Só que muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com a nossa rotina, com as nossas preocupações, com as nossas dificuldades, que nós acabamos insensíveis ao problema do outro. E um segundo ponto se deve ao fato de Jesus repetir por várias vezes que ele era o Filho de Deus, e ainda assim as pessoas o ouviam, mas não o escutavam. E existe uma grande diferença entre ouvir e escutar, crianças. O verbo ouvir, ele está relacionado à percepção de sons em si. E muitas vezes você pode ouvir alguma coisa e aquilo não lhe tocar. Já o verbo escutar está relacionado com a consciência do que se ouve e a atenção que se dá àquilo que vem sendo falado. Se você escuta algo e você empenha sua atenção no que está sendo dito, aquilo lhe traz mudanças. E o terceiro ponto, crianças, do nosso estudo, está lá nos versos 31 e 32, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, por mais que a nossa fé seja pequena e nós tenhamos dificuldade em confiar, mesmo assim, ele nos chama de discípulos se nós permanecermos fiéis aos seus ensinamentos e buscarmos fazer o que ele nos ensina. E por fim, nós vemos a sua promessa para conosco, dizendo que se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. A verdade é Jesus. E lá, aqui no Evangelho de João, um pouquinho mais à frente, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Que maravilha, não é, crianças? Esse versículo é o mesmo como nos entregar um mapa para o tesouro. Jesus é o caminho, siga por ele. Ele é a verdade, siga os seus ensinamentos e as suas orientações, que você vai chegar no caminho certo. E por fim, ele é a vida. Sem ele, como nós já vimos no versículo 21, nós morremos em nossos pecados. Mas como nós podemos conhecer essa verdade que nos trará tantos benefícios? Lendo a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos toda a verdade que está aqui, a palavra do nosso Deus. Nós temos um manual que precisa ser seguido.
Nada do que está aqui está escrito por acaso. Quando conhecemos mais de Jesus, aprendemos mais sobre a vida dele e dessa forma nós nos afastamos das práticas mundanas que nos fazem mal e também que não nos deixam dar bom testemunho. E nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que tenha sido significativa para vocês e que todos nós possamos não somente ouvir, mas também escutar a voz do nosso Senhor. Eu desejo a vocês que tenham uma abençoada semana.